Olá, pessoal. Dando complemento à nossa aula anterior, hoje nós vamos falar sobre a análise ambiental, os ambientes em que uma empresa se insere. Então, nós estávamos abordando a teoria da contingência e nós observamos os principais estudos, os estudos de Burns e Stalker, sobre estruturas mecanicistas e orgânicas, os estudos de Chandler sobre os diferentes ambientes que moldam as estratégias e as estruturas organizacionais, os estudos de Johan Woodward, que falava sobre tecnologia de produção, e os estudos de Lawrence e Lorsch, que falam sobre os estudos do ambiente. Hoje nós vamos começar abordando os estudos de Lawrence e Lorsch sobre organizações e o ambiente. Em suas pesquisas, eles procuraram analisar as organizações frente ao ambiente em que a empresa está inserida. É a partir dessa pesquisa que surge a terminologia teoria contingencial. Então, observa, começaram com todos aqueles estudos e não tinha um nome propriamente dito para esses estudos, Com os estudos de Lawrence e Lorsch, a partir de 73, surge a terminologia da teoria da contingência. Ao olharem as condições externas, tecnológicas e de mercado, os autores concluem que os problemas básicos da organização são a diferenciação e a integração. Bom, vamos começar abordando então diferenciação. A organização ela é dividida em subsistemas ou departamentos especializados, que tendem a reagir a um contexto ambiental específico. Então, observem, aquela ideia da teoria geral dos sistemas da década de 50, ela permanece sendo analisada nas organizações até os dias atuais. E aqui na teoria de Lawrence e Lorsch, eles começam a abordar que dentro da empresa ela é dividida em subsistemas, mas que todos eles têm que reagir ao que acontece no ambiente que a empresa atua. Cada departamento da empresa reage à parte do ambiente que é relevante à sua tarefa. A outra ideia é que surge o que a gente chama de integração, que é gerada por pressões vindas do ambiente no sentido de obter harmonia e coordenação entre os vários departamentos da empresa. Os departamentos se integram para atingir os objetivos globais da organização. Quando a gente fala sobre essa diferença e integração, como nós vimos, a empresa é dividida em níveis, A pirâmide organizacional, ela tem o nível estratégico, o tático e o operacional. Quando a gente fala do estratégico, o estratégico é o topo da organização, é a diretoria, a presidência. O tático é a gerência e o operacional é a supervisão. Quando nós falamos em diferenciação e integração, cada um desses níveis atua de uma determinada maneira, mas todos eles devem se integrar para que a empresa consiga atingir seus objetivos. Lá no estratégico, a empresa tem os seus planos de longo prazo, então ela precisa traçar os planos para o futuro, mas ela precisa lembrar que os planos de futuro dependem do ambiente que ela está inserida. Então, vamos dar um exemplo, um carro. Qual vai ser o carro para daqui 10, 20, 30 anos? Então, como ele será produzido? Que tipo de combustível ele vai utilizar? Então, isso já está sendo traçado. Só que, quando a gente traça esse elemento, nós temos que pensar que na gerência, nos planos de médio prazo, ela precisa começar a estudar como realizar esse sonho virar realidade, E no operacional, que são os planos de curto prazo, como eu vou solidificar isso tudo para alcançar esses objetivos futuros? Então, todos esses elementos têm que estar interagindo e se integrando para o bem maior da organização. Dentro da empresa, nós vimos lá na teoria clássica, com Fayol, que a empresa é dividida em áreas específicas, em departamentos específicos, Então, as áreas específicas, produção, finanças, recursos humanos, administração mercadológica, administração geral,
todas essas áreas, elas têm necessidades específicas, planos específicos, porém, todas essas áreas se constituem o todo organizacional. Todas essas áreas têm que estar alinhadas aos objetivos da organização. Então, aí vem a diferenciação, cada área trabalha de uma maneira, e a integração, todas elas se integram para o organismo maior, que é o que a gente vê aqui na nossa figura, né? A empresa funcionando de forma sinérgica, como uma engrenagem, em que todos esses elementos têm que trabalhar em conjunto para o bem da organização. E dentro desses elementos, aquelas funções do administrador, né, tem que se planejar, organizar, dirigir e controlar todas essas áreas, e quando essas áreas estão trabalhando de forma sinérgica, ela se reporta ao ambiente que ela vive, aos clientes, aos fornecedores, ao governo, à sociedade. Então, vejam a profundidade agora da teoria contingencial, que começa a abordar os ambientes que estão fora da organização e interferindo dentro dela. E mais ainda, ela tendo que se preparar para todas essas mudanças, para que ela possa atingir o sucesso e encontrar os seus clientes da melhor forma possível. Esses estudos de Lawrence Shirlosh sobre organizações em ambiente, frisou-se em abordar que não há uma maneira única de se administrar uma empresa. As organizações precisam ser sistematicamente ajustadas às condições do ambiente que ela vive. As características ambientais são variáveis independentes e incontroláveis pela empresa, e ela também vai analisar as características organizacionais, que são variáveis dependentes e controláveis pela empresa. O que isso quer dizer? Tudo que acontece fora da empresa, a empresa não tem controle. Teoricamente não tem. Por exemplo, o aumento do dólar, a queda da Bolsa de Valores, o aumento da taxa de juros, um cliente não querer mais comprar um produto e preferir um outro por uma tecnologia diferente. Essas características são variáveis que não têm controle da empresa, porém ela tem que se adaptar a essas mudanças, tá? Agora, o que acontece dentro dela são as variáveis controláveis por ela. Então, dentro dela, ela pode, por exemplo, precisa de um recursos humanos tecnológico, ela tem como contratar esse recurso humano tecnológico. Precisa trocar máquinas e equipamentos, ela tem que trocar máquinas e equipamentos. Qualidade é um problema dela? Qualidade é um problema dela, é um problema interno. Então, ela começa a avaliar o que ela pode fazer e o que ela não tem controle. Mas mesmo aquilo que ela não tem controle é uma contingência. Aí é que entra a teoria da contingência, ela tem que se adaptar. O que aconteceu na pandemia mostrou exatamente o que é essa teoria da contingência. As empresas tiveram que ser fechadas por ordem dos governos, por ordem das nações. Ela teve que se adaptar a essa mudança, foi uma contingência que ela enfrentou. Umas enfrentaram de uma maneira mais suave, mais tranquila, outras tiveram que fazer uma adequação muito maior, mas ela não tem o que fazer quanto a isso. E dentro dela, ela teve que se adaptar a essas mudanças. Então, para consolidar essas pesquisas, os estudos de Burns e Stalker, os estudos de Chandler, os estudos de Woodward e os estudos de Lawrence e Lodge mostraram que existe a dependência da organização frente ao ambiente e à tecnologia que ela adota. E isso tudo gerou o que a gente hoje conhece como a teoria contingencial. Então vejam a profundidade desses estudos e como isso interfere até hoje no dia a dia das organizações. Na esteira da teoria contingencial surge mais um monte de ideias e a organização ela não para de ter ideias, né? Não param de surgir novas teorias. E essas teorias nós vamos abordar nas nossas próximas aulas. Bom, espero que vocês tenham compreendido a teoria contingencial, façam as leituras complementares, façam a leitura do nosso material base
realizem os nossos quizzes, o nosso fórum, para que você possa compreender a importância da teoria contingencial para os estudos organizacionais e para as administrações. Agradeço a todos, espero vocês na nossa próxima aula.